Quando calculamos o potencial padrão de uma pilha, a gente tem que fazer uma redução entre o potencial padrão do cátodo e o potencial padrão do anodo. Se esse valor for positivo, a gente tem ali o valor do potencial de uma pilha espontânea, ou seja, em que o fluxo de elétrons ocorre espontaneamente. Então, a gente tem uma célula conhecida como célula galvânica. Mas, se o valor obtido dessa redução for um valor negativo, o processo de deslocamento dos elétrons não é espontâneo. E então, a gente tem ali uma célula eletrolítica. Os processos não espontâneos ocorrem quando há formação de energia química por meio da energia elétrica. Na célula galvânica, no processo espontâneo, a energia química transforma-se em energia elétrica. Na célula eletrolítica é o contrário. Você precisa de uma corrente elétrica para formar uma reação química. Aqui eu tenho uma representação de uma célula eletroquímica, uma pilha galvânica. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ter dois polos. Vou desenhar aqui dois polos hipotéticos. Esse vai ser o meu polo negativo, conhecido também como ânodo, onde acontece a oxidação. Lembra lá da associação? Vogal, vogal, consoante, consoante. Então, ó, ânodo, oxidação. A oxidação ocorre quando há perda de elétrons. Então, essa parte da minha pilha, esse eletrodo, está perdendo elétrons, está sofrendo oxidação, por isso é chamado de anodo e representa o polo negativo da pilha. Do lado de lá, a gente tem o polo positivo da pilha. O polo positivo na célula galvânica está associado ao cátodo, que é onde acontece a redução e onde acontece também o ganho de elétrons. Reduzir na eletroquímica quer dizer ganhar elétrons, ganhar cargas negativas. Aqui a gente consegue perceber que o fluxo de elétrons sai do polo negativo, de onde está perdendo elétrons, para o polo positivo, onde a espécie química está ganhando elétrons. Essa corrente elétrica passa por um multímetro que mede a voltagem, a intensidade da corrente elétrica passando ali. Essa pilha vai acontecer, no entanto, vai chegar um momento em que os elétrons vão parar de se transferir do polo negativo para o polo positivo, porque eles vão ficar concentrados aqui na parte positiva. A pilha já está em seu estágio final. Todos os elétrons que poderiam ser perdidos pelo ânodo já foram doados para o cátodo. Mas essa pilha pode reverter o processo. Isto é, todos aqueles elétrons que estavam localizados do lado de cá, depois que a pilha já está nos seus estágios finais, pode voltar a ocupar o ânodo. E para fazer isso acontecer, a gente tem então a eletrólise. A eletrólise é o processo que vai converter esses elétrons do lado positivo para o lado negativo, voltar para o estado original em que eles estavam. É o que acontece também, por exemplo, quando a gente coloca uma pilha ou uma bateria do celular para recarregar. Baterias são um conjunto de pilhas ligadas em série. O seu celular, quando está fora do carregador, funciona como uma célula galvânica. O polo negativo fornece elétrons para o polo positivo. Quando você coloca para recarregar, esses elétrons que estavam no polo positivo começam a voltar para o polo negativo. E isso só acontece porque tem um carregador ali fazendo essa volta dos elétrons. Então, no processo de eletrólise, é preciso um tipo de energia exterior. No lugar desse multímetro, vou colocar um motor que vai fazer com que esses elétrons voltem
para o lado onde estavam antes. Isso quer dizer então que o fluxo de elétrons vai ser diferente. Ao invés de saírem do negativo para o positivo, no processo de recarregamento da pilha, os elétrons vão sair do polo positivo e se deslocar para o polo negativo. E isso só será possível com a ajuda de algum equipamento que forneça corrente elétrica para que os elétrons voltem para o lado onde estavam originalmente. Se esse lado agora está doando elétrons, aqui não acontece mais redução. Se esse lado agora está doando elétrons, aqui acontece aquilo que nós chamamos de oxidação. E de acordo com a regrinha que eu passei para vocês, vogal, vogal, consoante, consoante, esse lado então não é mais o cátodo. Porque se aqui acontece oxidação, esse lado é o lado do ânodo. Já no lado de cá, que está recebendo esse fluxo de elétrons, aqui acontece aquilo que nós chamamos de redução. Porque aqui está recebendo elétrons, recepcionando esses elétrons que acabaram de chegar, forçados pelo motor. Então, esse polo não vai mais ser conhecido como ânodo na pilha, e sim como cátodo, vogal, vogal, consoante, consoante. Os símbolos nos polos não mudam. A pilha vai mudar o fluxo de elétrons, mas os símbolos no polo da pilha não vão mudar. Então, na célula eletrolítica, o polo positivo é o ânodo, porque o processo é invertido. Na célula eletrolítica, o polo negativo é o cátodo. E aí, quando se calcula o potencial padrão para esse tipo de célula, a gente vai encontrar sempre um valor de potencial padrão negativo. Isso significa que o processo de elétrons, de transferência de elétrons, não é espontâneo, conta com a ajuda de um motor. Então, o valor aqui sempre vai ser negativo para células eletrolíticas, onde o processo de deslocamento dos elétrons é inverso.